Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 24, e tem um tema que é PQI. Meu negócio foi acelerado várias vezes, e agora? Pois é, um fenômeno muito comum, né, entre aceleradoras e programas de aceleração de impacto é que a gente vê muitas vezes os mesmos negócios repetidos nessas várias iniciativas. O negócio passou por uma aceleradora, depois por outra, e às vezes ao mesmo tempo ele está participando de dois programas simultâneos. E muita gente se pergunta que não é esquisito isso? Afinal, entre aspas, isso é legal ou é estranho? De fato, pode, óbvio, mas assim, gera uma série de dúvidas. É um pouco sobre elas que a gente vai falar aqui. Afinal, né, participar de várias acelerações não seria um sinal de que essas acelerações não estão funcionando? Primeira, quem é desavisado e não conhece a agenda, primeira pergunta que faria é essa: ué, se aquele negócio participa de vários programas de aceleração, significa que as que ele já passou anteriormente não resolveu, entre aspas, a vida do negócio. Que se tivesse resolvido, ele não precisaria participar de outros programas de aceleração. Só que não é bem assim, né? A questão é mais complexa. Então vamos entender primeiro três variáveis envolvidas aqui. A primeira é a variável tempo. Então, cada empreendedor e seu negócio de impacto ele lida com o fator tempo. Então ela começou com uma ideia lá na originação, na ideação, depois essa ideia vai ganhando corpo e vai ganhando musculatura ao longo dessa jornada. Então esse fator tempo ele é fundamental. Então assim, quando esse negócio está na fase inicial de ideia, ele vai buscar determinados tipos de programa que vai apoiar essa fase mais de ideação. Depois que ele já está numa fase mais de estruturação, ele vai buscar outros tipos de programas que vão ajudar esse negócio a ganhar mais musculatura no seu negócio. E depois, numa fase mais avançada, ele vai buscar programas mais voltados à escala, geralmente com investimento e tal. Tô trazendo de uma maneira bem grosseira aqui, mas só para mostrar essa dimensão do tempo, quanto ela é importante na vida do negócio. Então, voltando lá no início. Bom, se ele participou de vários programas, a gente precisa colocar essas várias participações numa linha do tempo. Então, talvez ele tenha participado de um programa de aceleração daqui a 3 anos atrás, depois ele participou há 2 anos atrás, depois há 1 ano atrás, sei lá. Então, a cada tempo desse, ele foi ganhando mais experiência na rodagem do seu negócio e isso conta, isso é importante. Então, o primeiro fator aqui a ser considerado, o fator tempo. Desafio você a me entender e a se entender. E eu desafio você a me esquecer e a se esquecer um pouco. Bom, o segundo fator tem a ver com o estágio do negócio. Está vinculado com o tempo, mas vamos falar mais sobre ele, que é bom. Aquele negócio, ao longo do tempo, ele tende a sair de um lugar de ideação, um lugar de início, para ganhar um lugar de escala ou de maior maturidade. Então, o estágio que o negócio está é importante e ele determina, digamos assim, qual tipo de programa de aceleração ele vai buscar. Então, se ele está numa fase mais inicial, ele vai buscar programas voltados para isso. Se ele está numa fase mais de protótipo, de MVP, um outro tipo de abordagem e por aí vai. Então, o estágio dele determina um pouco qual a opção de aceleração que ele vai buscar. Então, o estágio é um segundo fator a ser considerado, que obviamente ele está mais ou menos vinculado ao fator tempo. E por último, terceira dimensão aqui é que há diferentes ofertas de programas de aceleração. Obviamente, isso tem que ser considerado. Digamos que tem aceleração
para todos os gostos, de uma forma, né, mais geral. Tem programas de aceleração mais de tiro curto, de tiro mais médio, mais longo. Tem programas que têm entregas mais consistentes. Tem outros que é quase como um popurrí de mentores caindo de paraquedas, que só demandam tempo daquele empreendedor. Tem programas que colocam um aporte financeiro, e muitas vezes isso é importante para o negócio. Às vezes o aporte financeiro em determinados estágios do negócio é uma armadilha, que ele compromete parte do percentual do negócio dele com um sócio logo no início, e isso vai trazer consequências no futuro. Há programas que não têm aporte financeiro, que só apoio em gestão, em venda, em marketing, e jurídico e por aí vai. Então tem de tudo. Obviamente fica às vezes difícil para o empreendedor buscar, bom, onde é que eu vou escolher, né, para o que eu preciso naquele momento. Como que eu vou saber se é o programa X ou Y que eu tenho que escolher? Bom, já existe um material que traz uma dica que ajuda nesse sentido, que é o Guia 2,5. A descrição aqui está o link, que acho que dá um pouco esse norte, mas obviamente ele não esgota o tema. Então a boa dica é sempre conversar, trocar figurinha com outros empreendedores, porque aí eles vão te contar na real como é por dentro daquele programa, daquele outro. Às vezes o programa demanda muitas atividades, muitas tarefas, às vezes é tranquilo, às vezes agrega, às vezes não, enfim, essa conversa acho que ela é rica. Então, portanto, a gente está falando aqui de 3 dimensões: o fator tempo, o fator estágio do negócio e o fator de que existem diferentes tipos de oferta de aceleração, entre aspas, dizendo aceleração aqui. Okay, então, voltando à pergunta inicial do podcast, aqui do episódio, pequei, meu negócio foi acelerado várias vezes, e agora? Bom, primeiro que não é pecado, é muito mais comum do que a gente imagina, o negócio passando por vários programas de aceleração, em função desses fatores aqui que eu mencionei, do fator tempo, estágio e essas diferentes ofertas de aceleração. A minha alma tem muitas cores e uma é sua. A minha pele A minha alma tem muitas cores e uma é sua. E aí alguns destaques importantes aqui para a gente fazer. Primeiro destaque aqui negócios escolhendo programas e programas disputando os mesmos negócios. Então, na verdade, o negócio busca programas, mas ao mesmo tempo os programas de aceleração, os funis de seleção, fazem busca ativa em negócio. Então, é uma via de mão dupla aí nessa caminhada. E aí, no fim do dia, cabe, obviamente, ao negócio escolher onde ele quer entrar. E aí a escolha basicamente passa pelo melhor custo-benefício que ele imagina que aquele programa vai oferecer, seja grana, network, nome, a marca da aceleradora, o nível de dedicação que vai demandar do empreendedor e por aí vai. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a gente tem visto cada vez mais ganhar a discussão, a importância da originação, da ideação, daquela fase bem embrionária onde os negócios ainda estão num formato de ideia, no guardanapo, vamos dizer assim. Então, esse tipo de programa tem ganhado uma relevância recentemente, porque a parte do seguinte princípio, de que para que bons negócios cheguem ao final desse funil, você precisa abrir a boca de entrada do funil, portanto, programas de originação ou ideação, para que tenham mais negócios entrando, ou potenciais negócios, para que ao longo desse funil, ao longo da jornada do empreendedor, muitos negócios vão ficar pelo caminho, para alguns chegarem ao final. Então, quanto mais você tiver negócios entrando, obviamente, um pensamento lógico, você vai ter mais potenciais negócios saindo, né, ao final do funil. Então, a importância da ideação está em destaque, especialmente em ecossistemas menos maduros, exemplo na Amazônia. Então, acho que aqui é um ponto que tem sido falado bastante sobre isso. Um outro ponto aqui a ser destacado é a chegada de mais fundos, mais investidores, para, digamos, acirrar essa disputa pelos mesmos negócios, sobretudo aqueles que estão lá na boca do final do funil, a saída do funil,
é lá que geralmente os fundos estão olhando, do meio para o final do funil, é para lá que eles estão apontando os canhões deles e não no início do funil, porque é o alto risco, o negócio não está estruturado e por aí vai. Então você tem mais um player, ou seja, os fundos barra investidores, entre aspas, disputando audiência, espaço com aceleradoras, dinamizadores, disputando com os negócios. Assim, você tem os negócios de impacto e essa turma toda tentando puxar o negócio para si. Obviamente, quando você está lidando com um investidor, com fundo, obviamente você tem esses players têm muito mais bala na agulha para poder atrair o negócio e fazer parte do seu portfólio, porque tem grana envolvida. Então acho que esse é um ponto aqui de destaque. Lembrando, os fundos vão pegar essa boca mais de final de saída do funil e a grande maioria dos negócios está do meio para trás do funil, na entrada do funil. Então continua faltando recurso para essa galera, isso é importante que se diga. Um outro elemento importante é que, sim, há um overlap entre dinamizadoras, entre aceleradoras. Sim, geralmente você tem programas acontecendo simultaneamente e às vezes uma aceleradora e a outra pedem coisas semelhantes àqueles negócios. Às vezes um negócio, e isso é muito dramático em negócios que participam simultaneamente de programas diferentes de aceleração. Então muitas vezes ele está num programa que pede teoria de mudança e mais não sei o que, e às vezes o outro programa também pede ou a mesma coisa ou coisas similares. Então isso demanda uma jornada dupla para esses negócios, porque ainda não temos um nível de costura, de integração entre essas várias aceleradoras, dinamizadoras. Elas poderiam, imagino que elas tendem a, no futuro, alinhar melhor o que elas pedem para os negócios, já ciente de, bom, aquele negócio está participando do programa da aceleradora X, então eu já não vou pedir mais essas coisas, porque eu sei que lá ela está endereçando esses pontos e por aí vai. Então aqui basicamente acaba ficando esse ônus de retrabalho, de jornada dupla para cada empreendedor que estiver participando desses programas. Tende a melhorar, mas ainda hoje ainda não é uma realidade. Acho que um outro ponto aqui de destaque para a gente pensar é como os processos de busca e seleção desses negócios conseguem ir mais fundo nessa busca. E aí, o mais fundo que eu estou chamando aqui não adianta só fazer uma página, divulgar nas redes sociais, na imprensa e tal, porque você vai pescar no mesmo aquário. Como é que você chega em lugares mais distantes dessas bolhas? Em lugares mais do interior, em rincões aí do Brasil, em ecossistemas menos maduros, divulgando junto a organizações que não estão tão no centro dessa discussão, e por aí vai. Então, aqui requer um trabalho mais profundo, um esforço mais longo para dar conta disso, e é um ponto bastante importante se a gente quer de fato interiorizar e trazer mais diversidade para esses negócios, diversidade de empreendedores, de olhares, sotaques, como eu costumo chamar. Então esse é um ponto bem importante. Então, portanto, gente, para fechar aqui, não é pecado o negócio de impacto participar de vários programas de aceleração, é comum isso, basta olhar aí ao redor, você vai encontrar vários exemplos. Obviamente passa pelo estágio que está o negócio, pela linha do tempo dele, pelas demandas que o negócio tem naquele momento. E aí também vale lembrar que nem sempre a quantidade de acelerações é sinal de fortalecimento do negócio. Às vezes pode ser um sinal de dispersão de energia. Então não é só a quantidade, não é um jogo, não é uma gamificação que você vai fazendo. Eu fiz várias acelerações e vou ganhando estrelinhas. Às vezes não. Então às vezes o menos é mais. E não tem uma fórmula pronta aqui para dizer é isso. Depende muito caso a caso. Então a dica que eu dou para quem é empreendedor é converse com outros empreendedores que passaram por essa experiência e você vai poder trocar essas figurinhas de forma mais mundo real. Você não vai encontrar essa informação disponível no nosso ecossistema, em livros, em publicações, e isso não vai ser dito nos eventos. Então basta o famoso boca a boca na conversa ali do corredor, do cafezinho. É ali que você vai encontrar essa informação mais real. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.
não é pecado, então o negócio de impacto ser acelerado várias vezes é uma realidade, embora nem sempre a quantidade signifique impacto efetivo. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se cuidem. Um abraço.